Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula 5 do curso de Matemática e os assuntos abordados serão radicalização, propriedades das raízes, fatoração de radicanos, adição e subtração de raízes e racionalização. Bom, o primeiro assunto é radicalização e como que a gente deixa um número em uma raiz. Esse número quando é elevado a uma fração, essa fração pode se tornar uma raiz. Quanto que quem está em cima vai para fora e quem está embaixo fica dentro. Então tem uma musiquinha, quem está em cima vai para fora e quem está embaixo vai ficar dentro da raiz. Então uma raiz é expressa assim, uma raiz que tem o seu índice e o seu radicano. A observação que tem que ter é que se o índice for par, o x tem que ser maior que 1, porque se o x for menor que 0, ser um número negativo, esse número não existe. Então aqui não existe, porque como o número é negativo e o índice é positivo, o número não existe, a raiz não é exata, não existe. Os exemplos de raiz é raiz quadrada de segunda. Quando não tem índice nenhum é porque é ao quadrado. Então, qual é o número que multiplicado duas vezes dá 25? É igual a 5. Isso dá igual a 25. Então fica o resultado da raiz quadrada de 25 é 5. A raiz quadrada de menos 2, perceba que é um número negativo, mas o índice é ímpar. Então esse resultado seria um resultado existente. 1225 é igual a raiz de 35 e de menos, aqui seria menos 8, não. Podemos falar aqui de menos 8 e aqui a terceira seria menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Aí ia dar exatamente menos 8, porque ia ficar 4 vezes menos 2, menos 8. Então é menos 8 elevado à terceira aqui. O índice é ímpar, então tem um valor conhecido, é o menos 8. Bom, definindo o que é uma radicalização de um número, a gente vai para as propriedades das raízes. Então a gente vai trabalhar só com esse estilo, com os números dentro de uma raiz. E existem algumas propriedades. Existem 4 propriedades que devem ser conhecidas. As propriedades se você tem o mesmo índice, multiplicação de raízes com o mesmo índice, você conserva o índice e multiplica as duas raízes. Por exemplo, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 8, mas as duas raízes é raiz quadrática, isso é igual a raiz quadrática de 16, que é igual a 4. A outra propriedade é a divisão de duas raízes com o índice iguais, você conserva o índice e divide as duas raízes, o número das duas raízes. Por exemplo, 128, a raiz de 128 dividido pela raiz de 2. Isso é igual a raiz quadrada de 2 de 128 dividido por 2. Então a raiz quadrada de 64, que é igual a 8. A propriedade 3 raiz dentro de uma raiz. Então tem uma raiz interna e uma raiz externa. Você conserva o número, conserva o número da raiz e multiplica os índices. Então m vezes n, a raiz de m vezes n. A raiz de a elevado a m vezes n. O exemplo aqui seria a raiz quadrada de 256 dentro da raiz quadrada elevada à quarta. Então aqui a segunda você conserva o número e multiplica os índices. 8.
aqui, se você tem um número, portanto, se você tem um radicando, e esse radicando você pode ser fatorado em uma constante com seu índice. Os dois têm a mesma constante de multiplicação. Por exemplo, aí você corta a constante e deixa o que sobrou. O exemplo é 4 a raiz quarta de 16 ao quadrado. Bom, 4 é 2 ao quadrado e 16 está ao quadrado. Você então multiplicou, podemos dizer assim, ó, você fatora o 4, então fica 2 vezes 2, o 4 fatorado. Agora você pode custar aqui 2 vezes 1, 2 vezes 1, aqui você pode custar a constante que tem para os dois, ó, que é o 2. Isso é a mesma coisa que 16 ao quadrado, que é 4. Bom, essas são a radicalização e as propriedades das raízes. Agora eu vou fazer a lousa da fatorização de radicanos, adição e subtração de raízes e racionalização. Vai ser Pode crer, velho. Você pode botar parte 1 na parte 2. Você vai ter que botar a parte 2 depois no vídeo. Vou ter que fazer outro uso de 3 tópicos, adição e subtração.